Olá, meu nome é Wayne Weaver, eu tenho 22 anos, eu sou militar e eu fiz o curso de coach com a Tatiana no ano passado, em 2014. E para mim foi uma experiência muito válida, na verdade tem valido a pena até hoje. Passei por uma experiência pessoal muito intensa e muito interessante. Eu sofri um acidente de longboard, onde eu tive que fazer a cirurgia no pé porque eu torci e rompi um ligamento, tive que colocar um pino. E graças a uma ferramenta do coach, que é o ensaio mental, e algumas outras ferramentas que eu apliquei, eu consegui não entrar em parafuso pelo momento que eu estava passando, porque o momento que eu tive, ele significou muito para mim. Foi um momento de muita perda. E graças ao coach e todas as ferramentas que eu tive dentro do curso, eu consegui manter o foco. E graças ao ensaio mental, eu consegui superar toda a fase de recuperação em muito menos tempo previsto pelos médicos. Meu médico falou que eu ficaria até janeiro de 2015 andando de muleta, mas em novembro, eu caí em junho, fiz a cirurgia 2 meses depois, e em novembro eu já tinha voltado para o trabalho sem muleta, já estava conseguindo andar quase que normalmente, e de lá para cá eu só tenho crescido. Tudo isso graças ao coach. Dentro da minha profissão, dentro do meu trabalho, eu tento aplicar também algumas coisas, por exemplo, mapear o perfil comportamental de quem está ao meu redor, e isso tem me garantido uma melhora significativa. Eu já conheço um pouco melhor meu chefe, então a gente já consegue trabalhar e falar um pouco melhor um com o outro, então ele me conhece um pouco, como eu sei um pouco mais dele, então a gente consegue deixar as nossas ideias de forma mais congruente, de forma que fique mais fácil de trabalhar, tudo isso graças ao coach. Então, assim, pela minha experiência, por tudo que eu vivi com o coach, eu super indico. Eu acho que, na verdade, o coach ele é essencial e não sei como ainda ele é tão desconhecido no mercado. Ele tem sido um pouco mais conhecido, mas ainda assim eu acho que a área que ele está abrangendo é muito pouco e dá pra gente colocar coaching aí pro mundo todo e vai valer a pena para todo mundo, porque coach compensa e para mim, sinceramente, ele faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Eu garanto.